Olá, pessoas queridas. Estou num momento aqui no nosso canal que eu tenho falado muito de estruturas da matemática. Uma coisa que está quase no mundo da filosofia da matemática, mas das ideias gerais. Tenho feito vídeos discutindo o que é matemática, o que faz um matemático, o que é uma teoria axiomática. E hoje eu vou falar o primeiro vídeo sobre o que é álgebra, que vai tomar mais de uma abordagem, né? Não faço vídeos tão longos, né, de horas de duração. E vou então tentar responder essa pergunta que muitas pessoas me fazem. O que é álgebra, o que é análise, o que é geometria, o que é equações diferenciais, o que é cálculo, né? O que é cada uma das partes da matemática. Então hoje vamos refletir um pouquinho sobre álgebra. O que é álgebra? É uma coisa muito saborosa. A álgebra nunca foi a minha área de pesquisa quando estava na universidade fazendo pesquisa. Minha área de pesquisa era mais ligada à geometria, conceitos de curvatura, foliações. A álgebra aparecia de forma intensa. Também como professor, eu sempre fui muito mais professor de cálculo do que de disciplinas de álgebra, embora tenha ministrado também álgebra linear, teoria dos números. Mas a álgebra tem uma importância muito grande e ela é muito contemporânea, ela tem uma importância muito grande nessa abstração e nesse movimento de rigor que impactou a matemática a partir do século XVIII, principalmente do XIX, e entrou no XX. Mesmo as partes da matemática que a gente não chama de álgebra foram muito impactados pelo rigor que veio com uma visão um pouco mais axiomática e que veio via as teorias algébricas. Mas vamos começar pensando um pouquinho em ensino médio. Ensino médio, o primeiro momento que a gente tem contato com um monte de coisas de matemática. Se nós pensarmos nos livros didáticos de ensino médio, nós falarmos com alunos de ensino médio e perguntarmos o que é álgebra, na cabeça do aluno fica mais ou menos a seguinte divisão. Se tem fórmulas e equações, é álgebra. Se não, é outra coisa. Então, o que na cabeça, né, do aluno de ensino médio a gente chamaria de álgebra? Teoria dos conjuntos, equação do segundo grau, inequações quocientes, inequações produtos, as fórmulas de fatoração e produtos notáveis, quadrado da soma, cubo da soma e da diferença de quadrados, todas aquelas fórmulas, binômio de Newton, todas entram nesse mundo da álgebra. Os estudos de matrizes e polinômios, os alunos também enxergam como álgebra. Não tem gráfico, não tem desenho, então é álgebra. Um pouco anedótico isso que eu acabei de falar, né? Mas a cabeça da gente pensa um pouco assim mesmo. Quando tem gráfico, quando tem desenho, a gente começa a não, isso não é álgebra. Álgebra são as fórmulas das equações. Então, o que não é álgebra? Por exemplo, análise combinatória e estatística é um outro raciocínio que aí não é álgebra porque ela está muito ligada a problemas concretos. Você está fazendo contagem de quantas maneiras eu posso sortear uma bola de uma urna. Estou fazendo a conta da média de idades de um grupo. Então, não é aquela abordagem abstrata, né, da álgebra que não tem um apelo mais concreto. Tudo que é geometria analítica, geometria métrica, né, as fórmulas de área, volume, né, na geometria métrica, a geometria de posição, né, paralelismo, perpendicularismo, também estudo de funções. A gente não coloca no escopo da álgebra. Quando eu vou estudar funções, eu faço o gráfico da parábola, gráfico da reta, gráfico da função polinomial, gráfico, a trigonometria também não é álgebra, porque tem
toda aquela parte geométrica, que aplica em triângulos, etc. E tem a parte de gráficos. Então a gente não olha, mesmo tendo a parte das equações trigonométricas, a gente põe a trigonometria fora da álgebra, quando pensa no ensino médio, né? E então, quando a gente fala em funções, a gente está olhando muito o gráfico, o desenho. Então essas partes a gente não coloca em álgebra. Números complexos fica um pouco aqui, um pouco ali, né? Tem uma parte de números complexos que é meio fórmulas, aplica aquelas regrinhas e tal, que muitas pessoas veem um aspecto algébrico nesse estudo, mas também os números complexos têm a representação geométrica, tem a noção de módulo, de argumento do número complexo, aí que fica bem geométrico. Então, números complexos eu acho que fica um pouco fora. Mas essa é uma divisão bem mais ingênua, né? É o olhar do ensino médio, né? De como que não é a coisa intrínseca da matemática. É como é que o professor, as escolas, as editoras organizam a vida do aluno, né? Fazendo os capítulos dos livros, fazendo os blocos, os módulos, para que o aluno vá aprendendo os conceitos de matemática. Vamos olhar um pouquinho mais de cima. A álgebra é um campo da matemática que se consolidou a partir do século XVIII, as coisas foram tomando um pouco de forma. O XIX foi riquíssimo nos avanços das estruturas, estudo das estruturas algébricas. E se consolidou no XX, e no XX, inclusive, muitas outras partes, como a análise, incorporaram muita coisa do jeito algébrico de olhar. Então, um exemplo interessante é a álgebra linear, que ela é uma teoria que é da virada do 19 para o 20. O grande nome é o Grassmann, uma coisa importantíssima. Vocês têm um vídeo sobre estruturas axiomáticas em matemática que eu falo muito de álgebra linear. Curiosa, então essa coisa de que a álgebra se consolidou no século 20, né, do 19 para o 20. Uma coisa curiosa que hoje, né, um aluno de engenharia, ele logo no começo dos seus estudos, ele tem uma introdução à álgebra linear. Aluno de economia, às vezes um pouquinho mais para frente, mas também aprende alguma coisa, alunos de física, de matemática. Mas quer ver uma coisa engraçada? A USP é considerada uma das universidades mais antigas do Brasil, né? Ela foi fundada como universidade em 1934. Quando foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que abrigava a matemática num dos departamentos, e foi anexadas às faculdades profissionalizantes que já existiam, Direito, Engenharia, Medicina, Odontologia, a Exalc em Piracicaba, elas foram agregadas e fundou-se a USP como um todo. Na USP, em 1934, não tinha disciplina de álgebra linear. Para consolidar a USP, vieram matemáticos europeus nesse momento. Um italiano muito importante foi o Fantapié, que é um dos que trouxe essas ideias, mas elas virou uma disciplina de álgebra linear com a vinda de matemáticos franceses mais para frente. Década de 30, 40, quando começaram a ter estudos regulares de álgebra linear no departamento de matemática e depois foram para a engenharia. Então é uma coisa assim muito mais atual, tá? Essa abordagem algébrica na faculdade. Uma maneira de explicar o que é álgebra, mas que é só uma anedota, é dizer, sabe o que é álgebra? É o estudo das estruturas algébricas. Claro que isso não explica nada, né? Porque você vai explicar o que é álgebra, você fala em algébrica, então só entende quem já sabe o que é álgebra. Então, deixa eu falar um pouquinho disso. Exemplos de estruturas algébricas: espaço vetorial, anéis, módulos, corpos, grupos. Tem uma coisa que chama álgebra mesmo, que é uma estrutura algébrica que ganhou o nome de álgebra como essas outras. Como cada uma ganhou o seu nome. O que diferencia a álgebra de outras coisas? Por exemplo, pega o mundo das funções. Pega o conjunto de todas as funções. Ele pode ser olhado como uma estrutura algébrica.
E quando você olha como uma estrutura algébrica, você valoriza, o foco está nas operações que existem dentro daquele objeto. Então, quando eu vou estudar álgebra linear, o foco está nas operações existentes entre vetores e como que essas operações impactam a estrutura do espaço vetorial. E aí, para quem já estudou álgebra linear, aí a pessoa que está estudando vai para a noção de base, vai para a noção de decompor um espaço vetorial como soma direta de subespaços, vai para a noção de subespaço. Ele olha a estrutura de um espaço vetorial. Por isso que a gente chama de estruturas algébricas. A mesma coisa quando o cara olha para anéis, para módulos, ele olha se o anel é comutativo, se o anel tem divisor, se o anel... E aí, para cada uma dessas estruturas, ele olha se o grupo é finito, não é finito, se é simples. E a ênfase está no que as operações definidas dentro desses conjuntos impactam na estrutura do conjunto. Falei de funções. Então, alguém pode olhar para esse mundo aqui, a gente indica em geral por essa letra, o mundo das funções definidas num intervalo contido na reta, pode ser a reta toda, a valores em R. Isso aqui é o conjunto das funções. Existem dois olhares bem diferentes para isso. Um olhar mais algébrico, quando você olha assim, mas que estrutura algébrica é essa? Tem operação de soma de funções, tem operação de multiplicar uma função por um número, tem várias operações dentro desse mundo. E aí, ao olhar o impacto dessas operações sobre esse conjunto e a estrutura desse conjunto, a gente chama isso um pouco de álgebra. O professor de cálculo, o cara de análise, o cara de equações diferenciais, ele olha para esse mesmo conjunto, mas a ênfase dele não é na estrutura do conjunto, não é nas operações entre as funções. Ele olha e fala, eu vou estudar aquilo que a gente chama agora de C0, que são as funções contínuas. Ao invés de pôr toda a ênfase na operação, eu olho uma propriedade adicional nas funções, eu agora quero olhar só as funções contínuas. E quais são as propriedades que as funções contínuas têm? Vale o teorema do anulamento, vale o teorema da conservação do sinal, vale o teorema do valor médio, vale o teorema do valor intermediário, desculpe. Aí eu ponho uma outra propriedade, aí eu colo para as funções deriváveis. C1, na verdade, é deriváveis com derivada contínua. Aí vale o teorema do valor médio. Aí vale ter o conceito de ponto crítico, que é aquele ponto em que a derivada se anula. Eu não estou olhando para a estrutura do conjunto, eu estou olhando para as propriedades que os objetos têm quando eu acrescento uma possibilidade de calcular a derivada. Aí eu estou fazendo cálculo, estou fazendo análise. No que eu chamo de álgebra, a ênfase está nas consequências das operações sobre a estrutura dos objetos. Então, é isso que vai diferenciar. E cada um destes, ele tem uma conceituação diferente. Ele tem umas operações que valem e como que essas operações impactam essas estruturas. Então, quando estuda grupos, você tem uma operação, que é a soma, o produto dos elementos, é uma operação, é abstrata, e aí você vê se esse grupo é finito, não é finito, e tem um teorema recente, que foi um teorema que levou décadas para ser demonstrado, que classifica todo grupo finito simples. Ele é de um tipo ou de outro. Então tem toda uma ênfase na estrutura que esse conjunto tem em função das operações. Tá? Então, eu vou falar num próximo vídeo um pouquinho mais detalhes de corpos e quatérnios. Mas só para fechar essa ideia que eu estou falando da ênfase nas operações. Tanto nos corpos, eu estou usando uma letra K genérica aqui para indicar. Num corpo, eu tenho duas operações, a soma de elementos e o produto de elementos. Num quatérnio, no conjunto dos quatérnios, eu também tenho soma e produto. E aí, as propriedades que valem para essas operações trazem propriedades diferentes para esses objetos. Então, sobre o corpo, eu tenho um tipo
de análise. No corpo eu tenho inversão, eu tenho um elemento inverso para o produto. Dado um elemento, tem um elemento que multiplicado por ele dá 1, que é o inverso multiplicativo. Nos quaternions eu não tenho. E aí a gente vai olhando para cada caso como que essas propriedades impactam a estrutura interna do que é um corpo, do que é um quaterno. E isso que é o olhar das estruturas algébricas. Eu vou voltar a isso num próximo vídeo com mais detalhes sobre isso, ok?